Olá, meus amigos. Esse é o módulo 4 relativo ao processo de conhecimento. Meu nome é Rafael Correia e estaremos juntos até o seu desfecho, até a sentença, como havíamos combinado anteriormente. Vejam, assim como eu já relembrei aos senhores em outros módulos, nesse momento não pretendemos exaurir tema algum. O nosso combinado é sempre de que traremos aqui as novidades do Código de Processo Civil, os temas mais conflitantes, aquilo que possa ajudar vocês no exercício da advocacia, ajudar vocês no estudo da pós-graduação, da graduação, do mestrado e nos estudos também dos concursos públicos por aí. A partir de agora, como fechamos o módulo 3 em espécies de resposta do réu, a partir de agora, cuidaremos do momento ou do ato processual seguinte. Vamos em frente. Bom, como cuidamos no momento anterior das espécies de resposta e delineamos a contestação e a reconvenção, sem, volto a repetir, exaurir o tema, tratá-los à exaustão, em momento seguinte ao oferecimento de resposta do réu, temos um ato judicial muito maltratado por nós na praxe forense. Pouco se vê no dia a dia, mas é um ato judicial chamado de providências preliminares. Não é novidade assim, no Código de Processo Civil de 73 já havia o ato judicial chamado de providências preliminares, mas antes eram 3 os atos em providências preliminares. No Código de Processo Civil de 2015 são 2 os atos. É aqui que porventura o juiz vai fixar a revelia se houver e também determinará a vinda do autor para que se manifeste em réplica. E aí vamos com calma. Vejam, a revelia continua sendo aquele conceito bobo, simples, que vocês tanto conhecem. Se porventura não houver resposta do réu, ou ainda que haja resposta, não haja a contestação, que é a sua peça defensiva por excelência, ou ainda que haja a contestação, ela não seja hábil o suficiente a refutar aquilo que pretenda o autor, tanto em sua causa de pedir quanto em seu pedido, vocês devem lembrar que a contestação tem um princípio regente chamado de concentração da defesa e 2 subprincípios chamados de ônus da impugnação específica e o princípio da eventualidade. Se por um acaso não for o réu hábil o suficiente a refutar causa de pedir e pedido do autor, e se porventura também não trouxer teses jurídicas eventuais, volto a dizer, alguns desconhecem esses termos, muito embora a gente não consiga, não haja tempo agora para tratá-los com o cuidado que eles merecem, se porventura o réu os desrespeita, não é hábil o suficiente a perceber sua importância, ainda que tenha havido o oferecimento ou apresentação de contestação, esse réu se torna revel. Então vejam, a revelia, ou existe para a revelia, um momento próprio ao seu decreto. Há um momento reservado ao juiz, em que o juiz convocará o autor e o dará a notícia de que o réu é revel. Esse momento é chamado de providências preliminares. Só que volto a dizer a vocês, coisa que repeti há pouco tempo, as providências preliminares são um ato processual que até então era muito maltratado pelo nosso dia a dia forense. A praxe forense não trazia ou não cuidava ou não nomeava como providências preliminares. Aqui, quando muito, o juiz dizia a gente, ao autor em réplica ou em réplica. Só que junto ao em réplica ou ao autor em réplica, também deveria, desde o CPC de 73, isso não é uma novidade, deveria o juiz também se ater à revelia. Só que vejam, para se ater à revelia, para se chegar à conclusão se o réu é ou não é revel, aquele juiz deve ter lido a petição inicial, deve ter lido a contestação e deve ter feito o confronto de ambas. Não há outro jeito a perceber a revelia senão assim, a não ser, claro, e aí pelo óbvio, se não houver oferecimento de contestação pelo réu. Aí é das tarefas mais fáceis. Mas do contrário, deve ele ler a contestação e ler a manifestação do autor em inicial, para que fazendo o confronto das ideias, consiga saber se o réu foi hábil o suficiente a impugnar especificamente e se trouxe teses jurídicas eventuais Lembram desse papo?
no rechaço de uma tese ou de outra, há sempre uma tese jurídica eventual ou subsidiária. Se porventura for a hipótese em revelia, o juiz nesse momento a decreta. Então o primeiro ato em providências preliminares é chamada de revelia. Só que a revelia, e aqui fica só um gostinho para que vocês passem a estudar isso com cada vez mais vontade, a revelia é coisa que dificilmente acontece. Ou ela acontece porque se perdeu o prazo, mas se houver prazo, o ônus da impugnação específica é coisa que no CPC de 73 ou no CPC de 2015 é coisa de fácil persecução. É coisa que o réu consegue fazer com um alto grau de facilidade. Isso por quê? Porque o Código de Processo Civil de 73, tanto o Código revogado quanto o Código Novo, eles não se preocuparam em qualificar a revelia. A ideia aqui é pura e simplesmente, se houve rechaço por parte do réu, se o réu consegue se insurgir ao argumento trazido pelo autor, não há que se falar em revelia. Ainda, acreditem, que aquele argumento do réu seja fraco, pobre, sequer seja plausível juridicamente. Se o argumento dele for em contraposição ao do autor, ainda que fraco, ainda que muito ruim, não há que se falar em revelia. Só que imaginou o Código de Processo Civil de 2015? Como é muito fácil não ser revel, volto a dizer a vocês, a revelia acontecia no mais das vezes por perda de prazo e não por inabilidade na contestação, porque devem concordar, às vezes o autor colocava da possibilidade de seu direito. O réu, muito embora não houvesse argumento contra aquilo que pretendia o autor, bastava ele colocar da não possibilidade ou da impossibilidade do direito do autor. Fazendo isso, segundo as regras do CPC de 73 e as mesmas regras do CPC de 2015, ele, réu, não era revel, o que jamais fez sentido. Porque vejam, nunca foi confortável a gente conviver com uma outra parte que, sabendo ser devedora daquela obrigação, se vale agora do procedimento para procrastinar o feito. E era o que fazia o réu, ou o que continua fazendo o réu. É difícil a gente encontrar num processo, agora falo da minha vida na advocacia, é difícil a gente encontrar num processo um réu que, sabendo devedor de obrigação, venha nesse momento de resposta e diga, olha, eu devo, tá aqui, vamos cumprir, olha como é que a gente vai fazer, como eu entrego, como é que eu faço, como eu deixo de fazer. Dificílimo. Mas era o que imaginava. Só que como os sujeitos no dia a dia não são assim, o que imaginou o Código? A revelia continua com as mesmas características. Se você refuta a pretensão do autor, você não é revel. E volto a dizer, basta qualquer tipo de argumentação. O que é ridículo, eu sei, mas basta qualquer tipo de argumentação. Mas o Código, porque de bobo não tem nada, fez alguma coisa além do que aquilo que a gente até então tinha. Estabeleceu no 311, inciso 4º do Código, que muito embora você, réu, que trouxe argumento a refutar a pretensão do autor, muito embora você, réu, fuja da revelia, você não fugiria da evidência, de forma alguma. E aí, se porventura, ainda que se faça aqui a contraposição a argumentos, diz o 311, inciso 4º, parte final, de que se você, réu, não trouxer ao processo argumento jurídico razoável, se a tua tese jurídica não for plausível juridicamente, você, réu, deu com os burros na água. É uma tentativa aqui de sanção, é uma tentativa absolutamente sancionatória àquele réu que deve, mas que agora pretende se valer do processo para procrastinar, para retardar o direito que é do autor. Só que isso é coisa absolutamente nova no Código? Também não. Isso já havia no CPC de 73, no artigo 273. A tutela provisória, que se divide aí em tutela provisória da urgência, tutela provisória da evidência, inclusive é tema que eu sou absolutamente apaixonado, tutela provisória da urgência foi tema inclusive da minha tese de doutoramento, então não preciso dizer a vocês que é um tema que me vejo apaixonado por ele, gosto e debato em qualquer roda. A tutela provisória trouxe ao processo uma técnica de distribuição do ônus do tempo.
Vejam, se porventura era o autor quem convivia com a morosidade do judiciário, já era ele autor lá atrás, antes da propositura da ação, quem convivia com a morosidade do cumprimento da obrigação, a tutela provisória agora tira do colo dele, autor, a morosidade e transfere, não digo ao colo, mas porque pior, transfere às costas do réu. Então vejam, se porventura não se fala em revelia, porque se conseguiu impugnar especificamente, ou se trouxe teses jurídicas eventuais, se a sua argumentação jurídica não tiver qualidade, não for plausível juridicamente aquilo que se traz aos autos, você, réu, possivelmente sofrerá com a tutela provisória da evidência. Como infelizmente o nosso tempo é curto, o nosso espaço é apertado ao debate, a tutela provisória ficará para um curso próprio nosso sobre processo civil. Mas comecem a brincar, porque aí digo a vocês, é agora que se percebe, ou é nesse momento que se começa a perceber, como é que vai se dar a nova dinâmica do processo civil. Porque vocês devem ter visto lá atrás, o autor quando peticiona, ele vai ter que se fugir aqui, ele vai ter que se desgarrar dos argumentos que são contra ele na improcedência liminar. Lembram, lá no módulo 1 e no módulo 2, quando tratamos de petição inicial e de improcedência liminar, eu disse a vocês que as hipóteses de improcedência liminar são absolutamente vastas. Lembram? Se houver por um acaso enunciado de súmula, se houver por um acaso hipótese de prescrição ou decadência, incidente em resolução de demanda repetitiva, assunção de competência, recurso extraordinário ou recurso especial repetitivos. Se por um acaso nos virmos diante dessas hipóteses, a nossa demanda deve ter como desfecho a improcedência liminar. Então, qual é a sua tentativa autor? E agora que eu pretendo que vocês percebam a dinâmica desse novo código. Qual é a sua tentativa autor no momento de petição inicial? É a fuga ou o abraço a esses precedentes. Se porventura aquela súmula atenta contra o seu direito, você vai pretender a fuga dela. Ou pelas hipóteses que, volto a dizer, ficará para um curso nosso lá adiante, ou para as hipóteses de distinção da relação jurídica, ou para as hipóteses de superação da relação jurídica, do debate sobre o tema. Se assim o fizer, ótimo. Você, autor, tem aqui a razoável segurança de que passa de uma vez só pela improcedência liminar. Mas se não o fizer, possivelmente não há caminho outro senão a improcedência liminar. Só que se você, autor, tinha essa preocupação lá atrás em sua petição inicial, com a vinda do réu ao processo para oferecimento de resposta e primordialmente aqui especificamente a contestação, a preocupação que você, autor, tinha lá atrás foi transferida às costas do réu. É o réu quem agora se preocupa a fugir daquelas hipóteses que você, autor, fugiu na improcedência liminar. Por isso que o artigo 332, que é quem cuida, quem traz o rol das hipóteses de improcedência liminar, é artigo que para a gente vai servir como uma coluna cervical. Foi de observância sua, autor, na petição inicial, e agora é de observância obrigatória você, réu, no momento de oferecimento da contestação. Isso por quê? Porque, volto a dizer, a contestação não se basta mais, ou ela se bastaria somente para o afastamento da revelia, se você, réu, trouxer qualquer argumentação. Mas essa qualquer argumentação, lembrem, tem que guardar a qualidade. Porque se ela não guarda a qualidade, você, réu, sofre com a tutela provisória da evidência. Mais ainda, se o autor se vê guardado embaixo de um guarda-chuva daquelas hipóteses que seriam de improcedência liminar, mas agora o cuidam, o abraçam, é você, réu, quem passa a sofrer. Então não há como fugir a essa nova dinâmica processual civil, coisa que a gente não se via acostumado. Eu canso de brincar no escritório, ou brinco em sala de aula, que no Código de Processo Civil de 73, o advogado redigia sua petição inicial e se livrava. O defensor público redigia a petição inicial e se livrava. Qualquer sujeito a manusear a petição inicial, no momento de sua redação final, ele se livrava, ele tirava um peso das costas. Isso era muita verdade no CPC de 73. Agora é impossível fazê-lo. Impossível hoje imaginar a redação de qualquer petição inicial sem antes passar a peneira nos julgados dos tribunais. Porque se porventura, naquela sua tese, aquela tese encampada por você, tiver sido apreciada, e as chances são altíssimas, tiver sido apreciada pelo seu tribunal ou pelo tribunal superior, e pior, no tribunal superior tiver sido ela motivo de discussão em um julgamento repetitivo,
Cuidado! Por qual deve ser o seu desfecho? A improcedência liminar. Essa dinâmica não conhecíamos. Porque o autor, quando se livrava da petição inicial, ele só ia se preocupar com alguma coisa, talvez, em audiência de instrução e julgamento. Ou, se por um acaso não houvesse, em alegações finais. O réu, quando fazia a redação de sua contestação, tinha exatamente a mesma sensação do autor. Ele se livrava de um peso nas costas. Agora também vai ter? Não. Essa sensação não é mais a mesma. O tempo do processo não é mais o mesmo. E aqui, senhores, é onde imagino a celeridade do processo. Volto a dizer a vocês, não é com relação aos prazos, eventual diminuição dos prazos, não é com relação à contagem dos prazos, porque com relação a prazo, o Código de Processo Civil não tem nada de mais célere. O CPC de 2015 não é célere. Mas com relação a essa dinâmica que até então não se convivia, ele é absolutamente célere. A hora que os magistrados perceberem que há a possibilidade de encerramento do processo o quanto antes, autor e réu se veem numa dinâmica que não se viam lá atrás. Não era costume nosso tratar do processo nesses termos. Então, se porventura você, réu, oferece a resposta, tenha o cuidado de não só impugnar especificamente, como também trazer teses jurídicas eventuais. Mas isso se basta? Não. Ou talvez só se baste, volto a dizer, para a fuga da revelia, para o afastamento da revelia. Você não é revel. Tudo bem. Mas se porventura a sua argumentação não for plausível juridicamente, ou se porventura ela for descompasso, imagina, a uma súmula do STJ, e você não fizer nem a distinção da hipótese, nem a superação daquele julgado, você, réu, passa agora a sofrer também com a tutela provisória da evidência. Esse é um tema que, volto a dizer, adoro e vou cuidar com muito mais calma em o nosso curso próximo, certo? Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? E para fechar o ato providência preliminar, deve o juiz também, quando da leitura da contestação, imaginar se houve pelo réu alguma alegação preliminar ou alguma preliminar de mérito. Se porventura o réu em alegações preliminares não arguiu, quem sabe, a incompetência do juízo, uma falta de condição da ação, se não arguiu por um acaso em preliminares de mérito, prescrição, porque se assim for, deve o juiz chamar o autor para que o autor se manifeste em réplica, certo? Então vejam, as providências preliminares são ato judicial composto por dois outros atos, a réplica e a revelia. A revelia, volto a dizer, recapitulando a nossa ideia anterior, a revelia acontece por ausência de contestação, ou, muito embora haja contestação, o réu não tenha sido capaz, hábil, a refutar aquilo que pretendia o autor, tanto com relação ao seu pedido, quanto com relação à sua causa de pedir. Vejam, refutar aquilo que pretende o autor se basta com a vinda de qualquer tese. Quando eu falo a vocês que a sua tese tem que ter qualidade, não é para que você não seja revel, mas sim para que você não sofra com a tutela da evidência. De um outro lado, o juiz também fará a leitura da contestação atento se o réu, porventura, não fez alguma alegação preliminar, se o réu, porventura, não combate algum requisito formal do processo, ou, dentro do mérito, se ele não traz nenhuma causa que impede, modifica ou extinga o direito do autor. Porque se as causas forem de impedimento, de modificação ou de extinção do direito do autor, também dará ao juiz oportunidade para que ele, autor, se manifeste em réplica. E vejam, a manifestação em réplica é em 15 dias. 15 dias úteis ou corridos? Quem é que se manifesta em réplica? Lembram? É coisa que eu a todo momento vou apertar vocês. Os dias são úteis ou são corridos nesse momento? Me diz. Agora que deu aquela voada, aquela desatenção. Os dias são úteis ou são corridos? São úteis. Depende de capacidade postulatória. Agora, tem um viés ou tem um detalhe, tem uma vírgula aqui, que é bom que a gente fique atento, principalmente às provas de concurso público. Vejam, antes a manifestação era em 10 dias e em dias corridos. Agora a manifestação é em 15 dias e em 15 dias úteis. Mas o problema acaba por aí? Não. Se porventura o juiz convocar o autor
não para a réplica, mas para que ele venha a sanar qualquer vício que ele, juiz, acredite no processo. Não sei, talvez tenha alegado o réu que você, autor, não juntou a procuração, por exemplo. Se o juiz convoca o autor, depois, nas providências preliminares, se o juiz convocar o autor para que ele se manifeste aos autos, sem que essa convocação importe na réplica, o prazo é de 30 dias. Então preste bastante atenção, hein? Esse prazo é novo, e é novo não só porque ele é maior do que era anteriormente, mas porque é novidade a vinda do autor a sanar um vício. Vejam, antes, o juiz recebendo ou não recebendo a resposta, lá no CPC de 73, e inclusive aqueles que já viviam a praxe forense, o juiz convocaria o autor à réplica. Só que a convocação do autor à réplica era um mini ato dentro de um ato mais complexo, chamado de providências preliminares. As providências preliminares agora no novo código são duas. Pode ser que o autor venha ao processo não só para réplica, mas também tenha o autor a notícia de que o réu é revel, certo? Se for essa a hipótese, o autor voltar ao processo em réplica, o prazo para que ele se manifeste em réplica é de 15 dias úteis. Mas se o juiz convoca o autor não para a réplica, mas para que ele venha sanar algum vício, o prazo é de 30 dias. Combinado isso aqui? Para a gente fechar o nosso tempo, porque está esgotando, mas para a gente fechar o nosso tema. O autor virá ao processo para que se manifeste em réplica. Ou pode vir ao processo para que se manifeste em 30 dias por conta de vícios. Só não esqueçam que alguns réus não sofrem os efeitos da revelia. Devem lembrar que o curador especial, o defensor público e o advogado dativo não sofrem com a revelia. E também não há que se falar em revelia se porventura o direito versado ali for indisponível. Combinado isso aqui? Então a vinda do autor ao processo nesse momento era para falar em réplica ou para ter a notícia quanto à revelia. Só não esqueçam que a revelia é coisa que não opera seus efeitos se o advogado do réu for advogado dativo, curador especial ou defensor público, ou se porventura o debate naqueles autos cingir-se a direito indisponível. Combinado? Tudo certinho? Qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato comigo, me procurem pelo Facebook, é Rafael Correia o Facebook, ou a página, a fanpage, Professor Rafael Correia. No Instagram é Prof. Rafael Correia, assim como no Direito Planejado também há um Instagram e uma fanpage no Facebook. Não deixem de procurar a gente. Volto a lembrar também que todas as dicas relativas ao processo civil, dicas rápidas que você consegue ouvir no trânsito, no metrô, no ônibus, dirigindo talvez, essas dicas estão lá no nosso canal do Direito Planejado no YouTube. Inscreva-se e faça parte com a gente desse estudo em volta do novo Código de Processo Civil. Sejam todos aqueles que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos, e aqueles que desde o início estão com a gente, que se sintam absolutamente felizes de estarem aqui. É assim como nós nos sentimos. Um grande abraço a vocês e até o próximo módulo.